gravar também. Vamos lá. Vamos começar então. Galera, o que que a gente tem trabalhado nas nossas aulas? Desde a nossa primeira aula, basicamente. A gente está falando sobre o uso da linguagem da sua maneira mais prática. Tudo que eu venho trabalhando com vocês são coisas que vocês já viram na vida de vocês, são coisas que vocês utilizam no dia a dia, mas que na grande maioria das vezes a gente esquece, ou a gente confunde, ou às vezes a gente não internalizou aquilo, então a gente não lembra. Por que que a gente está batendo na tecla da língua portuguesa de novo? Porque além de ser o nosso idioma nativo, é a língua que a gente usa para se comunicar em todos os âmbitos da nossa vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito social. Então, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre expressões problemáticas. Que expressões são essas que a gente tem dentro da língua portuguesa? São expressões ou alguns errinhos que a gente comete na hora da nossa construção textual. Lembra que eu falei para você, que eu falo para vocês desde a primeira aula, que tudo que a gente fala, tudo que a gente comunica, é um ato comunicacional, na verdade, ele precisa ser completo, ele precisa ser entendido. Às vezes, tem algumas expressões que a gente confunde ou que a gente utiliza de uma outra maneira, em um outro contexto, e dependendo da forma como a gente trabalha essas expressões, elas mudam o sentido daquilo que a gente está falando. Hoje, nós vamos falar sobre esses tipos de expressões. Na grande maioria das vezes, são as palavras que se confundem na grafia, se confundem na sonorização, porque são palavras muito parecidas ou expressões muito parecidas. Essas expressões elas estão totalmente relacionadas à parte de comunicação na sua totalidade. Lembram que a gente sempre fala que tudo que eu falo precisa ser entendido, tudo que eu escrevo também. Então, na grande maioria das vezes, quando a gente usa a palavra na oralidade, ela não causa estranhamento, ela não causa dúvida ou não produz um sentido diferente. Mas na escrita, sim, dependendo para quem, para onde, em qual âmbito a gente está utilizando a linguagem escrita, dependendo da maneira como a gente escreve essa palavra, a gente muda totalmente o contexto daquilo tudo. Onde que a gente aprende sobre expressões problemáticas? Na parte da gramática, né, da língua portuguesa que fala sobre sintaxe, que é a parte que fala como uma palavra se adequa à outra, o conjunto completo da obra tem o seu sentido totalitário. Lembra que a gente estudou lá atrás sobre a morfologia na nossa segunda aula? Cada palavrinha da frase tem um nome. É utilizada de uma forma, varia de uma forma. A sintaxe trabalha o conjunto total. É como se agora a gente prestasse atenção no sentido da frase na sua totalidade, não só em cada palavrinha ali. Então, dependendo da palavrinha que a gente usa ali, da expressão que a gente usa, se a gente escreve de uma maneira errada, muda o sentido e muda o contexto. Por que que a gente está falando e está vendo sobre as expressões problemáticas hoje? Porque, desde a primeira aula, mais uma vez, eu venho falando com vocês que é muito importante a gente ter um domínio da nossa linguagem. Por que que é bom a gente ter um domínio da nossa linguagem? Porque isso faz com que a gente pareça mais culto. Mesmo que a nossa comunicação seja efetiva na língua falada, utilizando gírias, utilizando verbetes, a língua escrita, ela ainda é uma língua muito prestigiada. Ainda é uma língua que precisa ser trabalhada. Porque, mais uma vez, é a parte que a gente tem na nossa linguagem para manter uma linguagem estruturada, uma linguagem completa para todos os falantes da língua portuguesa. Então, quando a gente elabora um discurso, a gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente está falando. É muito comum a gente ver alguém falando baboseira sobre uma coisa que não sabe. Eu, por exemplo, posso falar alguma coisa errada sobre a área da saúde, porque não é meu campo de atuação. Mas vocês, como atuantes da área da saúde, sabem sobre isso melhor do que eu. Hoje, trazendo para o campo da linguagem, a gente vai falar sobre os erros que a gente pode ter por falta de conhecimento, por falta de clareza de informação, e isso pode custar muito ponto, principalmente em questões de. Deixa eu beber uma água aqui.
questões de produção textual em provas discursivas. Provavelmente vocês pretendem fazer algum discurso e algum concurso. E geralmente concurso tem a sua fase de questões optativas e depois das questões específicas, né, que são questões discursivas. Então é muito importante a gente saber adaptar a nossa linguagem à nossa escrita para que todo o sentido daquilo que a gente quer passar seja completo, para que a sua mensagem seja verdadeiramente completa e faça um sentido único. Quando a gente fala sobre essas palavras que causam alguma estranheza ou expressões, a gente trabalha dois campos da nossa linguagem, da semântica. A gente trabalha os homônimos e os parônimos. São termos que fazem parte, basicamente, do estudo da semântica também. O que é semântica? É o estudo do significado das palavras. Então, nos homônimos, a gente tem as palavras que têm a mesma pronúncia e, às vezes, até a mesma escrita, mas têm significados diferentes. E a gente tem os parônimos, que são as palavras que são muito parecidas na pronúncia e na escrita, mas também possuem significados diferentes. Para ficar mais claro para a gente aqui hoje. Nos homônimos, a gente tem algumas classificações. A gente tem as palavras que são homógrafas, que são aquelas que são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. O exemplo que a gente tem aí é colher, de verbo, e colher, de substantivo. A gente tem jogo, substantivo, e tem jogo, verbo. A gente tem denúncia, substantivo, e denuncia, verbo. Observe, é a mesma escrita, mas dependendo da construção onde essas palavras são empregadas, a gente muda a entonação, a pronúncia fica diferente. Temos também as palavras homófonas, que são aquelas que são iguais na pronúncia e são diferentes na escrita. Como exemplo, a gente tem aí consertar de harmonizar, né, de fazer um som de concerto, e consertar de reparar, arrumar alguma coisa. A gente tem o senso de recenseamento e o senso de juízo. A gente tem o acender de atear fogo e o acender de subir. Observe, mesma pronúncia, grafia diferente. Temos também os homônimos perfeitos, que são aquelas palavras que são iguais, tanto na grafia quanto na pronúncia. Exemplos que a gente tem aí: caminho, substantivo, e caminho, verbo. Caminho, substantivo, caminho de casa, e caminho, verbo, eu caminho. Mesma pronúncia, mesma grafia. A gente tem o cedo de verbo, ceder, né? E o cedo de advérbio de tempo. A gente tem o livre de adjetivo e o livre de verbo também. Diferente dos parônimos. Os parônimos são aquelas palavras que são parecidas, digamos assim. Como que a gente consegue entender os parônimos de uma maneira muito mais prática? Porque são palavras que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, às vezes a gente consegue ter uma concepção de que esses termos podem se confundir. Então a gente às vezes grava mais rápido. O exemplo que a gente tem aí é absolver e absorver. Absolver é perdoar, absolver e absorver é aspirar. A gente tem aí outro que é muito comum. Eu, principalmente, quando eu trabalhava com ensino médio, sempre via isso nas aulas de produção textual. Cavaleiro é aquele que cavalga. Cavalheiro é aquele homem gentil. A gente tem aí coro de música, couro de pele animal. A gente tem docente e discente. São palavras que são parecidas. Por que que a gente está vendo isso agora? Porque a partir de agora nós vamos entrar no campo de algumas expressões que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente utiliza, mas que, dependendo da forma como a gente escreve e emprega numa construção, numa frase, no texto, muda o sentido. Vamos começar com o senão separado e o senão junto. O senão separado a gente utiliza quando esse se for uma conjunção condicional. Então, quando eu puder substituir por caso, ou quando for uma conjunção integrante. Quando a partir do se, toda a oração puder ser substituída por isso, isto ou aquilo.
ou se for substituível por caso não. Se não chover, irei encontrar meus amigos. Caso não chova, irei encontrar meus amigos. Então, aqui a gente utiliza o senão separado. O senão junto é quando a gente tem algumas funções específicas dentro do texto. Quando a gente tiver uma conjunção alternativa, e quando a gente também puder substituir por caso contrário ou a não ser que. Devemos trabalhar, senão o contrato será cancelado. Olha aí como alterna o significado. Devemos trabalhar, caso contrário, o contrato será cancelado. Se a gente não trabalhar, a gente não vai ter o contrato. São coisas alternativas. A gente tem também quando ele tiver função de conjunção adversativa, ou seja, quando eu puder trocar por mas. Vencemos a partida de futebol não por sorte, senão por competência. Posso trocar por mas, continua com sentido, senão junto. Também quando ele tiver função de preposição, quando ele tiver o mesmo significado que com exceção ou exceto. A quem, senão a ele, devo fazer referência durante a palestra. A quem, senão, exceto a ele, tem função de preposição, consigo trocar por exceto e continua com o mesmo sentido. Tem também quando ele tem a função de substantivo masculino, quando ele significar alguma falha ou defeito. Minha namorada é quase perfeita, ela só tem um senão, ela só tem um defeito. Outro termo que às vezes a gente confunde, o afim junto e o afim separado. O afim separado, ele tem uma função de locução prepositiva, ou seja, tem a mesma função que uma preposição. Está ali indicando o objetivo de alguma coisa. Na linguagem informal, pelo menos na minha época, né, a gente utilizava isso quando falava sobre estar interessado, estar disposto a ter algo com uma outra pessoa. Então, ela pode também ter esse mesmo significado. E também pode ter o significado, e em alguns casos pode ser substituída pela preposição para. Saiu da escola a fim de encontrar os amigos no clube. Qual a finalidade? Qual o objetivo de ter saído cedo da escola? Para encontrar os amigos no clube. Então, se eu posso substituir por para, eu uso o afim separado. Diferente do afim junto. O afim junto, ele é um adjetivo, pode ser um adjetivo, significar algo semelhante, próximo, do mesmo grupo. E também pode ser flexionado para o plural. Então, na frase, tiveram atitudes afins quando discutiram o caso do aluno reprovado. Tiveram atitudes semelhantes quando discutiram o caso do aluno reprovado. Tiveram atitudes iguais. São pessoas de espíritos afins. São pessoas de espíritos próximos, espíritos semelhantes. Foram convidados para a festa os funcionários da escola e afins. Os funcionários da escola e os outros funcionários que também pertencem ao grupo de funcionários da escola. Mal com U e mal com L. O mal com U é aquele que a gente pode substituir por bom, basicamente. A gente aprende essa regrinha na escola. Mal com U é o contrário de bom, mal com L é o contrário de bem. O mal com U, no caso, então, é um adjetivo e significa algo ruim, de má índole, de má qualidade. Por isso se opõe ao bom. O mal com L ele pode ter algumas funções. As principais são: pode ser um advérbio e significar algo irregular, algo errado. Por isso é o contrário de bem. Pode atuar também como um substantivo e significar alguma doença, alguma moléstia ou algo que é prejudicial ou nocivo. Também pode ser uma conjunção que um tempo imediatamente após um acontecimento praticamente simultâneo. Opa, travou aqui. A gente tem também o mais e o mas.
Esse é muito comum também de ver erro nas escritas por aí, principalmente hoje em dia na linguagem da internet, né? O mais indica intensidade, então é o que se opõe a menos. Pode ser usado para listar ideias, itens ou argumentos. Então, é um dos países mais miseráveis do planeta. Estou listando, argumentando que é um dos mais miseráveis. Diferente do mas, o mas, sem o i, liga ideias opostas. E também equivale a porém, contudo e entretanto. Se eu puder substituir por porém, contudo e entretanto, continuar com o mesmo sentido, eu utilizo mas. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, mas não recebeu muitos votos. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, porém não recebeu muitos votos. Continua com o mesmo sentido, ligando ideias opostas. A gente tem o aonde, onde e o donde. A gente também confunde muito isso, até na nossa oralidade. A gente utiliza o aonde quando a gente está falando sobre algo ou alguém com a ideia de movimento, de destino. Quando a gente for expressar essa ideia de movimento, a gente coloca sempre o advérbio ali antes do onde, porque quem vai, vai a algum lugar. Então, a regência do verbo pede que a gente utilize essa preposição. Aonde você vai com todos esses livros? Para onde você está levando todos esses livros? Eu utilizo o aonde. O onde a gente fala sobre, utiliza ele quando a gente falar sobre algo ou algum lugar permanente e um lugar físico. Onde você mora? É um lugar que se movimenta, sai dali onde ele está e vai para outro? Não. É um espaço fixo, físico. Aí a gente utiliza o onde. E o donde indica algo que veio de algum lugar. Em que direção, de que direção isso veio. Então, a gente pode utilizar ele quando ele tiver esse valor circunstancial, aquilo que vem de onde. Se o aonde é aquilo que vai a algum lugar, o donde é aquilo que vem de algum lugar. Então, a gente só adiciona aí a preposição no, na partícula onde. De onde vêm essas palavras? De onde vêm essas palavras? A cidade de onde vim é muito bonita. A cidade de onde eu vim é muito bonita. Toda vez que a gente puder fazer essa adaptação, a gente pode trocar o da de onde para donde. Deixa eu ver. De encontro A e ao encontro D. Também é muito comum a gente ver uma confusão na hora do uso. Toda vez que a gente usa de encontro a gente indica oposição, colisão. Quando duas coisas ou duas ideias entrarem em confronto, seja de uma maneira metafórica ou de uma maneira literal. Então, o caminhão desgovernado foi de encontro ao muro, derrubando em seguida, todavia não machucou ninguém. O caminhão desgovernado bateu, colidiu, entrou em choque com o muro de uma forma literal, bateu ali no muro. Então, eu uso de encontro a. O a encontro de é quando algo é favorável, algo é próximo, quando as coisas coincidem ao mesmo ponto de uma forma amigável. Ao descer do avião, correu ao encontro do pai e o abraçou carinhosamente. Ela não colidiu, ela aproximou-se do pai de uma maneira amigável. A gente tem também o que é muito comum da gente errar, o A e o A com H. O A sozinho, só letra em A, tem algumas classificações dependendo do contexto. Então, a gente pode sempre ver, e a gente realmente sempre vê o A sozinho em várias locuções. Por quê? Porque é uma partícula muito versátil. Pode ter o valor de artigo definido esse feminino singular, lembra que a gente viu lá atrás na morfologia? Quando a gente utiliza ele para especificar um substantivo feminino em um determinado contexto, pode-se utilizar como preposição e conectivos, e também pode ser
Uma locução adverbial, quando a gente tem ele ali na função de estar junto com alguma outra palavra para fazer um sentido completo. Então, quando ele tiver a função de artigo, ele vai ser determinando um artigo feminino, né? No exemplo que a gente tem aí, estivemos em consulta com a pediatra. Estou especificando com quem foi a consulta, a pediatra. Então, tem valor de artigo. Eu disse a ela que estava tudo bem. Nesse caso, tem a função de preposição, porque quem diz algo a alguém. Então, para completar o sentido da frase, tem o valor de preposição. Daqui a pouco vai chover. A gente não fala daqui pouco, a gente fala daqui a pouco. A construção da locução completa pede a partícula a. Diferente do a com h. Essa é uma conjugação do verbo haver, quando ele for impessoal, ou seja, quando ele tiver alguns outros significados. Os mais comuns que a gente tem são existir, no sentido de ter, ou fazer, no sentido de tempo decorrido. Toda vez que a gente puder substituir o a por existir, ter ou fazer e não alterar o sentido da frase, a gente vai ter a frase, o jeito certo de escrever. Então, a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. A meteorologista disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Mudou o sentido? Não. Então, a gente tem aí o verbo haver no impessoal. Outro que a gente confunde muito também, sentar-se à mesa e sentar-se na mesa. Sentar-se à mesa é sentar-se em frente à mesa, de frente para a mesa, na cadeirinha bonitinha. Vamos sentar à mesa para almoçar. E aí vai todo mundo bonitinho, senta na cadeira para comer. Sentar-se na mesa é literalmente apoiar o bumbum na mesa, estar sobre a mesa. O bebê está sentado na mesa, tire-o de lá. O bebê está sobre a mesa, na parte superior da mesa. Outro que é muito comum a gente ver erro: em domicílio e a domicílio. Em domicílio é quando a gente utiliza os verbos sem a noção de movimentação. Deixa eu ver mais água. Quando fala sobre algo físico e fixo. A professora ensina inglês em domicílio. Ela ensina inglês da casa dela. Então, os alunos vão na casa dela, mas quem ensina inglês é a professora, no lugar fixo. O a domicílio indica a ideia de movimentação. O restaurante faz entregas ao domicílio. Sai do restaurante e vai para a casa do cliente. Outro que é muito comum a gente errar também é o obrigado e o obrigada. O obrigado é um adjetivo, então, no contexto de agradecimento, significa que alguém se sente agraciado, agradecido por alguma coisa. Se ele é um adjetivo, ele concorda com o elemento a qual ele se refere. Lembra que a gente viu isso lá na morfologia? Então, se eu sou uma mulher e eu estou me sentindo agradecida sobre algo, eu utilizo obrigada. E um homem, quando sente-se agradecido sobre algo, ele fala obrigado. Por quê? Porque essa flexão é feita de acordo com quem agradece. Então, depende de quem está agradecendo, de quem está se sentindo agradecido. Então, tem que concordar com quem está falando. Outro que é muito comum a gente ver aí também, menos e menos. O menos não existe. E o menos é aquele advérbio não flexível que a gente utiliza no singular e no plural da mesma forma. Menos amigos, menos gente. Deixa eu ver outro que é muito comum, porque a lista é muito grande. Que é muito comum a gente também confundir os porquês. Esse a gente aprendeu lá na escola lá atrás, lembram? O porquê separado. Quando a gente for fazer uma pergunta, porquê junto, quando a gente for responder alguma pergunta. O porquê separado e acentuado é utilizado sempre no final de frase, quando ele vier sempre antes de um ponto. E o porquê junto e acentuado é quando ele tiver o valor de substantivo, quando eu puder substantivar alguma coisa. Você sabe o porquê disso, você sabe o motivo disso. Por que que a gente
tá vendo sobre esses tipos de expressões problemáticas. Que na próxima aula nós vamos trabalhar sobre os tipos de linguagem. Como que a gente pode falar as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira literal ou de uma maneira figurada. Por que que isso é importante? Porque a partir dessa aula de hoje, a gente vai trabalhar a totalidade do texto. A gente veio vendo durante as últimas aulas, vou repetir, Andressa, só um minutinho. A gente tem visto ao longo das aulas cada parte da nossa linguagem de uma maneira mais resumida, mais sucinta. Por quê? Porque a partir da próxima aula a gente vai trabalhar a totalidade da linguagem. Então, tudo aquilo que a gente está comunicando precisa ser entendido. E isso faz parte da nossa construção textual também, da nossa noção e ideia de construção textual. Deixa eu só colocar aqui para repetir o porquê para a Andressa. Espera aí que eu fechei o slide. Eu vou mandar o conteúdo para vocês e vou subir na plataforma hoje ainda. Deixa eu achar aqui. Espera aí que esse computador é meio lento. Foi. Porquês. Eita. Deixa eu subir aqui para você, Andresa. Os porquês. Eita, entrei errado. Eu vou mandar a lista completinha para vocês lá, mas vamos lá. No porquê separado, a gente tem uma pergunta. O porquê junto, uma resposta para alguma pergunta. O porquê separado e acentuado, toda vez que a gente for utilizar o porquê no final de uma frase, sempre antes de um ponto. Atrasaram por quê? Eu não tinha porquê. Então, sempre vai ser separado com acento. Toda vez que ele vier no final da frase antes de um ponto. E o porquê, junto e acentuado, é quando ele puder ser substantivado. Quando ele não tiver o valor de uma pergunta ou de uma resposta. Basicamente isso. Eu tenho 4 minutos ou 6 minutos. Não estou enxergando direito a tela do notebook. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui onde eu tô já são 2 às 6 da manhã, então eu tô meio capengando de sono já. Se vocês tiverem uma dúvida, manda bala.